Ok. Good morning, galerinha. Hoje, como eu estava falando com vocês, hoje é só o plantão tira dúvidas da nossa atividade avaliativa, do nosso English Test, nosso teste de inglês, ok? Então, para aqueles alunos que já fizeram a prova ou não tem nenhuma dúvida, hoje não precisa ficar na aula, tá bom? Eu vou ficar aqui o tempo da aula, então se vocês também quiserem sair, fazer a prova e qualquer coisa, achei uma dúvida e quiser voltar para a aula, vocês podem voltar e tirar a dúvida também comigo, ok? Vou ficar o tempo de aula necessário aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a prova com vocês aqui. Vou ler todos os exercícios. Depois que eu terminar de ler os exercícios, vocês podem começar a fazer a prova. Tudo bem? Vamos lá, meus queridos. Então, aqui. Vamos lá. English Test. Answer these 16 questions to score your knowledge and of present continuous grammar. Então, vamos responder as 16 questões sobre o present continuous. O que é o present continuous? É aquele tempo verbal que está acontecendo agora. Por exemplo, eu estou estudando inglês. Eu estou estudando inglês significa que agora, nesse exato momento, eu estou estudando inglês. Ok? Então, o tempo verbal em inglês do present continuous é o sujeito, o verbo to be e o verbo com ing. Essa é a regra. Então, nós vamos marcar X, muito simples essa prova, nas respostas corretas. Então, número 1. I am watching TV and my brother reading a book. Então, vocês vão ver qual que é. É reading, is, reading ou reads? Qual é a resposta certa? Lembrando que o present continuous é o sujeito, a pessoa da frase, o verbo to be e o verbo com ing, ok? Number 2. Thomas and Patrick are playing, is playing ou plays outside in the yard now. What are you doing? What you doing ou what do you doing? Qual que é a resposta correta daqui? Number 4. They not eating there. They don't eating there. Ou they aren't, are not eating there. 5. Are you studying English now? Você está estudando inglês agora? Yes, I do ou yes, I am? Yes, I are. Qual que é o verbo to be aqui? Number 6. What are you doing? Where? Onde? Are you doing? Você está fazendo? Ou when? Quando? What are you doing? Aqui, meus amores, what significa o que, where significa o onde e when, quando. E a pergunta seria, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Ok? Number 7. I can't talk to you right now. Não posso falar com você agora. Because I am studying, I are studying ou I am studying. Number 8. He usually goes for a walk at this time. But he doesn't go, not go ou isn't going. Lembra da regra do verbo to be e do present continuous. Number 9. Is very nice upstairs. What are they doing? What they doing ou what do they do? Então, lembra do present continuous. Number 10. Are they working now? Você está trabalhando agora? No. They aren't, they don't ou they isn't. Lembra do verbo to be do they. 11. I am not making dinner. Eu não estou fazendo a comida. I don't make dinner. I not make. Lembra do present continuous, da regra do present continuous para responder as questões. 12. Lembra aqui da pergunta. Toda pergunta em inglês, quando tem verbo to be, o verbo to be vem na frente. Começa a pergunta. Então, a pergunta seria,
He sleeps. Is he sleeping or he is sleeping? Number 13. What is that cat? What has that cat? What does that cat? Então, qual desses daqui é o verbo to be do cat? E 14. What are we waiting? Por que eles estão esperando? Who we are waiting. Who are we waiting? Ou who we wait. Lembra que quando tem pergunta, o verbo to be vem na frente. 15. Where is driving the car? Onde está o carro? What is driving the car? O que está dirigindo o carro? Ou who is driving car? Quem está dirigindo o carro? Então, where significa onde, what, o que, e who, quem. E no 16, is your teacher sit down? A sua teacher está sentada? No, not. No, he doesn't. No, he isn't. Lembrando que o present continuous vem sempre com o verbo to be, ok? Então, lembrando pela última vez, meus amores, o present continuous é o sujeito, a pessoa da frase, o verbo to be conjugado e o verbo com ing. Sempre tem o ing no verbo. Então, preste atenção ao responder as frases. Outra regrinha, toda pergunta do present continuous começa com o verbo to be. Então, lembre-se, sempre vai ter o verbo to be. Tudo bem? Ok? Good questions. Boa prova. O teste. Estarei aqui se tiver alguma dúvida, ok? Professora, você pode repetir a 3? 3. What are you doing? What you doing ou what do you doing? Lembrando que mesmo sendo pergunta, o present continuous tem o verbo to be. Então, qual dessas 3 respostas tem o verbo to be? What are you doing? What you doing? Ou what do you doing? Qual que tem o verbo to be? Aí você marca o X na resposta certa, entendeu? Teacher, Oi, Rani. eu não entendi muito essa prova. O que está escrito nessas perguntas? Você só tem que marcar, meu amor, o verbo to, o present continuous. O que é o present continuous? Que eu expliquei para vocês nas aulas. O present continuous são frases que falam sobre o que está acontecendo agora. Qual que é a regra do present continuous? Primeiro vem o sujeito. Qual que é o sujeito? I, you, she, he, it, we, you e they. Eu, ele, nós, vós, eles, tá? Esses são os sujeitos. É a primeira parte da frase. Depois vem o verbo to be. Depois vem o verbo to be. Am, is ou are. Qual que é o am, is e o are? A conjugação do verbo to be. I am, you are, she is, he is, it is, you are, they are. Ok? E por último vem o verbo, a palavrinha, com o ing no final. Watching, doing, sleeping. O que você tem que fazer aqui? Marcar o X na resposta certa. Como number 1, por exemplo. I am watching TV. My brother, o meu irmão, dá alguma coisa com booking. Então, você vai ter que completar essa frase. Está lendo. Então, o que significa estar lendo em inglês? Então, vamos lá. Verbo to, present continuous. Já tem o sujeito, my brother. Você vai ter que procurar o verbo to be e o verbo com ing. Qual dessas 3 respostas tem o verbo to be e o verbo com ing juntinhas na resposta? Reading tem o verbo to be e o verbo com ing? B. A letra B tem o verbo to be e o verbo no ing? E a letra C tem o verbo to be e o verbo com ing? Você vai olhar qual dessas 3 respostas tem essas 2 palavrinhas. O verbo to be e o verbo no ing. E vai marcar o X. Entendeu? Uhum. Juntos?
Não, o verbo to be não é junto com o verbo com ing, mas o verbo com ing é reading, watching, living, studying. O ing vem no final dela, entendeu? Uhum. Tô te atrapalhando, né? Desculpa. Olha. Ajuda? Guilherme, a 13, vamos lá na 13. A 13, você tem que completar com o verbo to be. A 13. Qual dessas três é o verbo to be? Is, has ou does? Aí você marca um X numa dessas três palavrinhas. Ok? Eu também, prof. Quem terminou, pode sair, ok? Ou quem não tem mais dúvida, pode sair, não tem problema, tá bom? Eu terminei. Então Tchau, pode prof. sair, Rafa. See you. Bye, bye. Eu falei pra deixar o microfone desligado, porque às vezes você tá falando, tem interferência aqui. Às vezes eu tô falando, tem interferência. Tchau, prof. Bye, honey. Eu liguei sem querer agora, sabe? Um pouquinho antes de agora. Daí apareceu você falando. Mas pede desculpas pra ela. Mãe, sabia? Esse ônibusinho deles é muito massa. Eu queria saber como que o Raider fez isso. Também. Para de bater, por favor. Não sou eu, não. Emanuele, para de bater na mesa, por favor.
Mais alguma dúvida, meus amores? Não. Vamos tirar minha mão? Página 44. Quando põe na meia, esse daqui esquerdo dói aqui. Então sabe que esquerdo e direito? Vem aqui de novo. Vem aqui. Vem Isso, aqui de melhor. novo. Vem aqui. Tá apertando já, né? Vem aqui de novo. Vê se melhorou. Senão você tira, fica sentadinho. Alguém, meus amores, com dúvida? Quer que eu leia mais alguma? Eu quero, por favor. A 15. Qual, meu amor? A 15. A 15. Vamos lá. A 15, vocês têm que completar com uma dessas palavras. Where significa onde. What significa o quê. E who significa quem. Aqui tá perguntando quem está dirigindo o carro. Who is driving the car? Where, what ou who? Vou marcar um X, ok? Teacher, Oi. eu não tô conseguindo fazer a prova. Eu tô com muita dificuldade em todas. Tá, vamos um por um nós dois então. E dá tempo. Vamos lá. Número 1. Você vai ter que achar a palavra. Eu não vou traduzir porque não precisa. No número 1, você vai ter que achar na letra A, B ou C qual delas tem duas palavrinhas. Uma do verbo to be e uma com o verbo que termina com ing. A palavra termina com ing e o verbo to be. Marca qual você acha que é. É só isso que é para fazer na número 1. Quando você conseguir, você me avisa. Você vai marcar A, reading, B, is reading ou C, reads. Uma delas tem uma palavrinha com o verbo to be e uma palavrinha com ing. Marcou? Sim. Tá. 2. Mesma coisa. Thomas e Patrick são eles. É they. Então, é they are alguma coisa. Então, você vai achar também, nessa A, B ou C, o verbo to be, que vai com a palavrinha they, e o verbo com ing. É they are playing ou they is playing. A ou B, qual você acha que é? Marca um X. Marquei. Marcou? Ok. 3. Você vai ter que ver a frase que tem o verbo to be e o sujeito. Então, é a what are you doing? What are you? Letra A. What you? Letra B. Ou what do you? Qual dessas três... Nossa, desculpa. Tá passando o caminhão aqui na frente de casa do lixeiro. Então, qual dos três tem a palavra o que é o what, e tem o sujeito e o verbo to be junto. Primeiro vem o verbo to be, depois o sujeito. Então, você vai ter que achar a resposta que tem 3 palavras. O what, o verbo to be e o sujeito. Letra A, B ou C? Marca para mim, por favor.
Tá, calma aí. Marquei. Tá, 4. Você vai ter que achar o verbo to be na forma negativa dele. É not, don't ou aren't? Marcou? Marquei. Sim. Sim, Yuri? Sim. Tá. 5. Você vai ter que achar o verbo to be da palavra I. É I do, I am ou I are. Marca aí o X. Marquei. Ok? 6. Você vai ter que marcar a palavra que significa o quê? O quê? É what? É where? Ou when? Marquei. Tá. 7. Aqui você vai ter que achar a palavra, a letra que tem o verbo to be e o verbo com ing, só que o verbo to be tem que ser aquele que casa com I. É I am studying ou I are studying? Marca para mim, por favor. Qual que você acha que é? O are studying ou am studying? Marquei. Tá. 8. Aqui você vai ter que achar o verbo to be na forma negativa e a palavra com ing. Então é doesn't go, not go ou isn't going. Marquei. Vamos lá para cima. 10 ou 9. Aqui você vai ter que achar o verbo to be, o sujeito e o verbo com ing. São 3 palavras. Primeiro vem o verbo to be, depois o sujeito e depois o verbo com ing. Letra A, are they doing? Letra B, they doing. Letra C, do they do. Já marquei. 10. Você vai ter que achar a forma negativa do verbo to be do they. É they aren't, they don't ou they isn't. Tá. Marcou? Sim. 11. Você vai ter que achar o verbo to be, a forma negativa e a palavra com ing. Então é I am not making, I don't make ou I not make. Marcou? Qual que é a pergunta? Não entendi. Você vai ter que achar o verbo to be na forma negativa, que combina com I, e o verbo no ing. São 3 palavras. I am making, I don't make ou I not make. Marquei. 12. Você vai ter que completar com o verbo to be, que começa a frase, o sujeito e o verbo com ing. Letra A, he sleeps. Letra B, is he sleeping? Ou letra C, he is sleeping. Marquei. 13. Você vai ter que completar com o verbo to be da palavra cat. É o is, has ou does, o verbo to be. Marquei. 14. Você vai ter que colocar o verbo to be, o sujeito e o verbo com ing. A, we are waiting. Letra B, are we waiting? Ou letra C, we wait. Marquei. Ok? Marcou? Sim. 15. Você vai completar com a palavra que significa quem. Where. Where is driving the car? Onde. What. O que is driving the car? Ou who is driving the car? Marquei. E 16, você vai marcar com o sujeito e o verbo, to be na forma negativa. É not, he doesn't ou he isn't. Marquei. Finish, honey. Any question? Alguma pergunta? Não.
Se quiser, pode sair então, tá, meu amor? Tá. As princesas já terminaram? Tem alguma dúvida? Ana Maria Eduarda, tem alguma dúvida? 8 dividido 32. Dividir tudo. 8 dividido por 32. Contrário? 32 dividido por 8? Não, acho que é o contrário. Então fala. É, 32 dividido por 8. Maria, terminou, princesa? Yes? Tem alguma dúvida? Não? Então, se quiser, pode sair. Ok? Bye, bye. Thank you so much, honey. See you. 4.